Ação! Olá, bem-vindos aqui a mais um João Rendeiro Live Talks, talk show das 3 da tarde, diário, aqui hoje com mais uma convidada. Hoje vamos ter aqui, como convidada, a Margarida Rendeiro, que já está aqui. A Margarida é professora de música e está a dar aulas atualmente a crianças, também por videochamada e pelas plataformas que todos estamos a utilizar, que é uma coisa muito curiosa. Agora, eu de momento ainda não estou a conseguir aqui conectar com a Margarida. Vamos lá ver se conseguimos entretanto. Ok, agora já vai dar. É só acenderes aí do teu lado, só aceitares a chamada. Ok, já está aqui. Olá, Olá, tudo bem-vinda bem? aqui ao João Rendeiro Live Talks, aqui em estreia Margarida Rendeiro. Hoje vamos aqui falar de um tema aqui um bocadinho diferente. Vamos saber uma coisa que é muito curiosa, como é que é possível dar aulas, inclusive de música, Uhum. virtualmente. Mas em primeiro lugar, o que é que te apresentes? Bem-vinda, apresenta-nos o que é que tu fazes, como é que tem sido também o teu dia-a-dia agora que estamos em isolamento e já lá Uhum. vamos às aulas. Ok, eu sou Margarida, eu sou licenciada em Ciências Musicais e mestre em Formação Musical e Música de Conjunto e o que eu faço é precisamente isso, eu dou aulas de formação musical e de classe de conjunto, a classe de conjunto pode incluir orquestras, coro, pequenos ensembles, nos conservatórios de música de Sintra e de Cascais, neste momento, em uma escola mais pequena de filarmónica. Ok? Pronto. Como é que tem sido os teus últimos dias durante o isolamento? O que é que tens feito? Tens saído de casa? Não tens? Há quantos dias é que estás em casa? Olha, as nossas aulas com efeitos presenciais foram suspensas a partir do dia 13 de março. Portanto, essa sexta-feira, Há um mês 13, sim, sensivelmente, há sexta-feira praticamente 13. um mês, sim. Essas 2 semanas em que ainda era período de aulas, portanto ainda era período letivo, nós tivemos que implementar uma solução muito rápida e nem sempre tão eficaz a nível de implementação de aulas, porque as aulas não podiam parar aí, sobretudo porque começava toda uma fase de avaliações e nós no mundo artístico, né, nas escolas do ensino artístico temos avaliações teóricas e avaliações práticas, o que à distância ficou bastante mais complexo, não é? Pá, e não só porque, quer dizer, de um dia para o outro nós tivemos que reestruturar a forma como essas provas seriam implementadas, recebidas e tudo mais, mas também lidar com o problema dos meios tecnológicos que não são assim tão frequentes na casa de todos os alunos, não é? Por exemplo, nós tivemos feedback de alguns pais que têm 2 computadores para 10 pessoas em casa, o que Pois, dificulta porque tudo. se for mais do que uma criança, se forem, por exemplo, dois irmãos, atualmente cada um tem as suas aulas e que os pais em teletrabalho faz com que cada um tivesse de ter um computador e no caso das Exatamente. crianças é preciso também ter o apoio dos pais, presumo eu, não é? É Das crianças mais exatamente. pequenas. Claramente é isso mesmo. Não é só a criança ter um computador à frente, porque implica o fazer um login num e-mail, numa plataforma, no que quer que seja. Pá, e nem todas as crianças, não só grande parte deles não tem autonomia para fazer isso sozinhos, não é? Falamos de crianças, eu tenho meninos de formação musical desde os 5 anos. Uma criança com 5 anos não tem autonomia para se ligar a uma plataforma como o Zoom, como o E dás Skype, também às como... crianças mais pequenas ainda. Como é que Sim, estás a fazer com os mais sim. pequenos? O jardim de infância ficou suspenso e está a funcionar com aulas gravadas, ou seja, as nossas aulas são gravadas em casa, cada um de nós faz os seus vídeos como se estivesse a dar aula normalmente para as crianças Ok, e carrega filmadas numa e depois plataforma. ok. Enviam para os pais Sim, e ou os pais depois seja, põem sim, a correr a os pais música. põem a professora a dar ali em casa a fazer a atividade. Claro que isso traz outras limitações porque não há contacto físico, não há contacto direto, ou seja, nós estamos a simular que estamos a olhar para as crianças e as crianças de alguma maneira estão a olhar para nós, mas através de um ecrã.
não há contacto direto, não há aquela parte que eles adoram, os miúdos no jardim de infância adoram tudo o que seja de instrumentos, de experimentar mais coisas Pois é, de um porque as modo mais crianças em casa tátil. não têm os instrumentos da escola. É uma coisa curiosa. Exatamente. Exatamente. É lindo quando nós levamos para a aula, no meu caso, uma mala de viagem carregada de instrumentos e eles adoram aquela mala, tem uma fixação com o que é que pode vir dentro daquela mala. Pá, e ali em casa não é? Eu tenho os instrumentos todos nos meus vídeos, mas eles não têm os instrumentos que eu Pois, tenho lá em exatamente, casa. não podem praticar. Isso nas Sim, crianças mais pequenas. Nos mais pequenos envias vídeos, eles sim. fazem em casa, mas nos mais pequenos não há nenhum tipo de avaliação. Como é que é Não, feita a a avaliação? avaliação é qualitativa e não quantitativa, ou seja, nós não temos agora para o terceiro período um feedback no sentido de não conseguimos perceber se a atividade foi bem realizada, se a criança está a cantar as canções, ou seja, se está a cumprir com o pressuposto. Nós estamos a limitar-nos um bocadinho, no sentido do jardim de infância, a limitar-nos um bocadinho a que eles não se desliguem da música e a que eles se divirtam, porque é isso que acontece com as aulas presenciais, eles divertem-se imenso. E, portanto, com as crianças de jardim de infância, agora naturalmente no terceiro período, não vamos poder fazer essa avaliação. Com os outros, um bocadinho mais crescidos, os de iniciação musical, que são os meninos entre os 5 e os 9 anos, nós estamos a pedir aos pais, os professores com quem estou a trabalhar nesse sentido, estamos a pedir aos pais que nos enviem algum feedback, mas não também no sentido de os avaliar, é mais para nós percebermos se está a correr bem, se os meninos estão a reagir bem às atividades, até porque estamos a propor não só algumas das atividades que fazíamos com eles nas aulas presenciais, mas muitas delas não conseguimos recriar à distância. E, portanto, estamos a apostar também numa outra abordagem de construção de instrumentos com materiais reciclados, por exemplo. Mas Outras não estás a coisas, dar diz. aulas, não estás a dar aulas tipo Zoom, tipo aula no Zoom e com as crianças do lado de lá. Sim, as aulas estão a acontecer numa dupla funcionalidade, ou seja, nós enviamos um conjunto de atividades que os meninos fazem com a sua família, até porque nós não podemos, voltamos ao que estávamos a falar há bocadinho, nós não podemos exigir que os pais, no horário escolar dos filhos, estejam com eles online, não é? Não podemos. Pois não é nada, não é fácil. Presumo que não é Claro, os nada pais também fácil. têm o seu horário de trabalho, uma Porque coisa é a tem gente em criança estar na teletrabalho e quem tenha escola. mais crianças em casa não será nada fácil. Exatamente, fica surreal gerir isso tudo. E, portanto, nós temos um conjunto, por um lado, de atividades que eles podem fazer em casa, com a família, no fim de semana, quando eles quiserem, fica de gestão para funcionamento mais autónomo. E, por outro lado, semanalmente, no horário de aula, nós estamos disponíveis no Zoom para que não seja quebrado esse contacto. Ou seja, no horário de aula nós estamos ali, eles vêm, eles contam Ok, se como eles eles puderem, adoram. quem puder, eles vêm, ligam-se ao Zoom e Sim, participam na sim, aula. exatamente. E o participarem na aula nem sempre é o vamos fazer uma atividade em conjunto, ou é muito importante para eles o partilharem como é que foi a sua semana com as atividades, para verem os colegas, para nos verem a nós, que no caso de meninos de iniciação musical, que portanto, como eu estava a dizer, têm entre 5 e 9 anos, é muito importante manter o contacto. E quando eles não têm instrumentos em casa, não é? Porque na escola eles têm instrumentos. Não têm instrumentos em casa, o que é que eles fazem? Como é que são as aulas? Quais são as As nossas atividades que as aulas, crianças têm que fazer? Isto nos casos eles dos alunos mais pequenos, não é? sim, sim, sim. Eles cantam imenso, funciona muito com linga-lingas, com percussão corporal, tudo o que é canção é muito físico, ou seja, eles não se limitam a ficar a cantar só, tudo tem que ter um componente de gesto, de movimento, Ok. de andar pela sala, de marcação de ritmo. Nós pedimos também que sejam eles a ensinar aos pais como fazem, porque pá, há determinados conceitos que nós abordamos na nossa aula que os pais não estão nem por dentro.
não é? Que é normal. Por exemplo, se nós pedirmos aos meninos para distinguir se a canção tal está a ser em marcha ou se está a ser em dança, os pais não sabem de que é que nós estamos a falar, E mas os eles pais sabem também participam replicá-lo. nas aulas? Os pais têm que participar nas aulas ou não? Ou a criança Os pode pais estar sozinha? Não, a criança pode estar sozinha, se bem que esta dupla funcionalidade, o ideal é que a criança esteja sozinha quando está no Zoom, para que se Ok. sinta o mais próxima da realidade possível. No entanto, todo o outro pacote de aulas, de exercícios, de atividades, de jogos, de linga-lingas, brincadeiras, pode ser feito em toda a família, pode ser para todos, literalmente, torna as coisas muito mais inclusivas e, por outro lado, quando falamos de famílias em que, por exemplo, os 4 filhos são alunos de iniciação, facilita bastante nesse sentido, porque eles conseguem estar a interagir na mesma atividade sem que os pais tenham que estar oh não, agora vou desligar da tua aula porque tenho que ligar na do teu irmão ou na da tua irmã, ou tenho eu Pois que ir é, isso é uma das trabalhar. questões que faz, isso é uma das questões que levanta algumas dúvidas, porque em simultâneo, tanto os pais têm que trabalhar, como os outros irmãos, cada um tem as suas aulas, e não é fácil, Claro, cada um teria que ter um espaço, um computador, teria que estar com exatamente. atenção à sua aula. Sim, sobretudo a autonomia para se ligar e por muito evoluídas que sejam as plataformas que nós estamos a utilizar, quer seja o Zoom, quer seja o Classroom, o Teams, o Skype, qualquer que seja a plataforma, Sim. não é ideal para ensino artístico, ou seja, é ótimo para conversas, para reuniões, funciona perfeitamente, não para aulas ou para atividades em que nós queremos fazer coisas em simultâneo, ou seja, os meus alunos, o meu primeiro aluno, por assim dizer, já me está a ouvir com um determinado delay. Quando queremos fazer algo em conjunto, eles riem à gargalhada porque de facto eles estão a fazer, a cantar ou a ler, ou que seja uma coisa, estão a ouvir outra e a ver outra ainda desfasada. Tipo, é engraçado desse ponto de vista porque não nos facilita o trabalho, não é? Na medida em que temos que reinventar todas as atividades, reinventar toda a forma de dar as aulas e pronto, quando falamos sobretudo nos miúdos pequenos, é difícil mantê-los assim, porque eles estão acostumados a uma interação enorme. As aulas de iniciação musical são de muita interação, muita coisa de conjunto, muito sensorial. É tudo muito ativo, muito sensorial, não é? E para eles fica difícil perceber essa questão. Quer dizer, se nós na aula cantamos juntos e percutimos juntos e o nosso corpo é junto e é sempre tudo muito físico, porque é que aqui não podemos fazer juntos? E Não os é? alunos conseguem concentrar-se através dessas plataformas? Conseguem estar Os mais concentrados ou pequenos, distraem-se muito? sim. Não, há uma vantagem na utilização deste método de ensino à distância, que é, eles como estão mais debaixo da asa, por assim dizer, dos pais, há meninos que se forçam, Portam-se vá. melhor. Sim, portam-se melhor, estão mais É como se os concentrados. No pais caso da estivessem na aula iniciação, também, não é? É um bocadinho sim, como se o pai sim, estivesse sim. lá na sala de aula. Sim, no caso da iniciação, isso não é um fator de inibição, ou seja, eles reagem e interagem normalmente, ok? No caso dos mais crescidos, os do ensino básico, por exemplo, do segundo ciclo, do terceiro ciclo, sim, trabalham de uma forma muito mais metódica, não só porque não há hipótese da conversa para o lado, não há hipótese de chamar o vizinho da frente para dizer uma piada qualquer, deixa de haver essa abertura, por assim dizer. Eles veem-se todos, é um facto, mas felizmente estas Mas não plataformas conseguem ter permitem. interação uns com os outros e também não conseguem ter distrações com os colegas, não é? Eles conseguem, sim, eles conseguem ter interação, mas felizmente o professor consegue monopolizar perfeitamente a aula e controlar perfeitamente a aula. Ótimo, Não há ótimo. aquele Isso, contacto físico. saltando aqui para um outro tema que é fundamental, que é a avaliação. Como é que é feita a avaliação destas crianças e maiorzinhos, não é? Como é que é feita esta avaliação remota?
Olha, ainda não tivemos essa experiência no terceiro período, não é? Que começou hoje e, portanto, Agora, muita coisa hoje ainda. terá que ser revista, nomeadamente a avaliação, mas apanhámos com a avaliação do segundo período em plena bomba de quarentena. Como eu te referia há bocado, começou a quarentena, Pois, mas no fecharam segundo as período escolas. ainda tinham algum histórico, digamos assim, de aulas presenciais e do desempenho nas aulas Sim, presenciais. sim, felizmente sim, e a nossa avaliação teve que se basear muitíssimo na avaliação contínua, até porque com esta passagem tão repentina e brusca para a avaliação online, que foi que na prática aconteceu para testes escritos, para testes orais, para audições de instrumento, não é? Que tudo isso já teve que ser feito à distância. Obviamente nós não poderíamos jamais dar o mesmo peso que essas avaliações teriam do que se fossem realizadas presencialmente, não é? Ok. Falo, por exemplo, de provas orais, quer dizer, ou das provas de instrumento. Há toda uma novidade, quer dizer, o som não é o bom, tu não ouves o ataque da nota Pois, tem como que haver devias uma grande ouvir. tolerância, porque depois as gravações Sim, não são muito boas, os diretos também já claro, sabemos que têm aqui algumas fragilidades de sim. internet e de comunicação, e portanto tem que haver aqui alguma tolerância. Mas como é o terceiro período, também já tivemos já tiveste aqui o histórico dos outros dois períodos anteriores, já tens ali Sim, uma percepção se o aluno era aplicado, não era, se continuou, sim, se sim, sim. desfocou. Sim, sobretudo para este terceiro período, nós não podemos focar-nos na novidade, por assim dizer. Nós não vamos poder lecionar novos conteúdos e esperar que eles sejam adquiridos como era suposto. Nós vamos ter que nos focar muito mais na consolidação do que tivemos a oportunidade de ensinar no primeiro e no segundo, do que propriamente estar a inserir conteúdos novos agora, porque isso não seria de todo justo. E de facto, como estavas a dizer, ter esse histórico de informação do primeiro e do segundo período a nível de No segundo avaliação, período. sim, do primeiro e do segundo, é uma ótima ajuda. Não é perfeito, nem vai substituir em nada a avaliação do terceiro, que no fundo faz um balanço do ano inteiro, não é? Mas sim, quer dizer, temos essa sorte, por assim dizer, de ter dois períodos que são 2/3 do ano letivo que foram presenciais e, portanto, este naturalmente não poderá contar igual aos outros, nem as provas, nem as aulas, nem tudo mais, porque nós continuamos a ter, em 2020, crianças que não têm acesso à internet em casa. Pois, E aí, essa é outra questão sensível. Nós todos achamos, todas as crianças têm internet e têm computador e têm equipamentos para se ligar à internet e participar nas aulas, mas não é sempre assim, nem toda a exatamente. gente tem. Há casas que só têm um computador e que são vários miúdos, ou que são os pais em casa também, e os miúdos em casa a precisar de ter as aulas online. Isso é Sim, realmente uma questão que não temos a percepção só nestes momentos, é que de facto vem ao de cima que ainda há esse tipo de necessidades. sim, sim, mais do que haver um computador para três ou um computador para quatro, que quer dizer, com muito boa vontade e muito esforço dos pais, lá se Conseguiriam, não é? consegue ajustar horários e tudo mais. Temos a vertente do computador zero, que é as crianças que não têm internet em casa, muito menos computador, nem sequer o endereço de e-mail, quanto mais ligarem-se no Zoom ou ligarem-se pelo Teams ou pelo Google Classroom ou acederem ao Moodle da escola, que já é uma coisa Claro, elementar. E nesse, ok, e nesse sentido, quer dizer, contra isso não podemos fazer nada, não podemos combater, entre aspas, de forma alguma. claro. Não é? Mas eu estou confiante e acho que em breve que vamos aqui ultrapassar isto e que vamos voltar aqui às aulas presenciais. Ainda mais no caso artístico é fundamental que sejam aulas presenciais. Não há Sim. aqui grandes voltas, não há aqui grandes voltas a dar. Não sei se tens aqui mais algum tema que quisesses partilhar. Estamos aqui a chegar ao fim do alinhamento que eu tinha. Eu sei que ainda tens umas aulas para dar hoje e algumas Sim. coisas para corrigir e que não quero também tomar-te muito mais tempo. Não sei, aliás, não estou a controlar as horas e se calhar já estamos em cima Não, da já hora. Mas está controlado.
Não sei, aqui talvez. mais alguma coisa que tenhas que quisesses partilhar, ou aqui alguma dica até para quem está em casa, para quem tem filhos também em casa em aulas. Agora vai começar uma coisa muito carismática que é a telescola, Vamos voltar que vai à aos existência da antepassados, telescola. que eu já não apanhei, mas conheço algumas pessoas que ainda frequentaram a telescola, Sim, 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 sim. Eu que não vai ter felizmente também aulas não, de música. não apanhei. Não tem, a Vai telescola ter. não tem aulas de... Tem expressão artística que, creio eu, ainda não consegui encontrar a planificação dessa ensino aula, artístico, sim. mas espero eu que englobe todas as atividades artísticas, nomeadamente educação musical, que é obrigatória no segundo ciclo, mas também as artes visuais e gráficas que são obrigatórias e fazem parte do currículo do segundo e terceiro ciclo. Portanto, eu acredito, eu vi a grelha da telescola e acredito que nessa janela Do ensino da parte artístico. artística, sim, estejam essas duas, mas não substitui o ensino artístico especializado e nós temos, felizmente, imensos miúdos no ensino artístico especializado, nomeadamente da música ou da dança, e que não podem ser prejudicados por isso. É claro que o curso deles tem uma vertente específica e esta vertente de especializada em música é específica, não é o ensino generalizado e obviamente a televisão pública faz o serviço público, lá está, que é aquilo que chega a todos, que é o ensino generalizado. Naturalmente nós temos outras questões com as aulas práticas, por exemplo, de coro, de orquestra, que ainda não temos uma solução para que elas funcionem, ou seja, há diversas formas em funcionamento agora, por exemplo, o envio de gravações para os alunos, o envio de gravações de retorno dos alunos para nós, mas em alguns casos ainda temos muito que explorar nesse sentido. As aulas que são de componente prática exclusivamente e que implicam conjunto estão ainda muito por descobrir, muito por solucionar, entre aspas, porque não é fácil. Não é como nós não podemos ficar, entre aspas, ali a debitar matéria para o aluno sem que ele possa praticar, não é? Todas as componentes de música de conjunto ficam bastante comprometidas com aquilo que falávamos há pouco, do delay entre o sair e o chegar do som. E, portanto, Ok. temos ainda muito que descobrir nesse sentido. Para já é toda uma fase de adaptação. É tão difícil esta adaptação para os alunos e para os pais como para nós próprios. Eu percebo que os pais às vezes devem ficar fartos de nos ouvir, entre aspas, ou de receber e-mails e novas informações sobre isto e mais coisas sobre a aula e mais Claro. uma hipótese disto ou daquilo. Mas é também uma experiência para nós, de certa forma. Às vezes, se calhar, experimentamos uma vez, uma semana, os conteúdos de uma maneira, na semana seguinte já amadurecemos a ideia e já percebemos que se calhar não funcionou tão bem, já podemos pôr outra forma em prática, mas Claro que nenhuma é sim, é perfeita. tudo novo e é aqui um grande desafio, É, um novo desafio que fica para todas as áreas, inclusive a completamente, sim. minha área de trabalho também, essa do ensino, sem dúvida, para vocês será um grande desafio. Estamos a É um chegar ao enorme fim, desafio. quero-te agradecer aqui a presença, espero que te mantenhas Obrigada pelo também convite. em segurança. Para quem nos vê também aproveito para agradecer terem estado presentes. Já sabem, João Render Talks, às 15 horas diariamente aqui no Instagram. Não percam o dia de amanhã. Tchau, Margarida, obrigada. Tchau, Um obrigada. abraço a todos. Tchau, tchau.